Flamengo tem interesse em Di Maria, jogador que atualmente atua pelo Benfica de Portugal, jogador de seleção brasileira. CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro. As primeiras 9 rodadas já foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Reinier de volta ao Flamengo, já trouxemos essa notícia e os negócios começam a avançar. Elenco do Flamengo se reapresenta após folga na quarta-feira e volta com tudo com foco no Nova Iguaçu no fim de semana. Essas e outras e mais notícias você confere aqui no seu canal de notícias do Flamengo. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Desce aí na barra de rolagem, clica no botão inscreva-se, ativa o sino da notificação, deixa o like, galera. O like ele é muito importante aqui para o nosso canal, porque você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo aqui do canal é relevante e o YouTube começa aí, o algoritmo começa a explorar aí para mais rubro-negros, assim como você aqui que está nos assistindo. Se você tiver aquele amigo, aquela amiga que goste de saber das principais notícias do Flamengo, clica aí no botão também compartilhar, bota lá no grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, Twitch, o máximo que você puder, compartilha aqui o nosso canal, que é muito importante, e traz essa galera pra cá para saber de mais notícias do Flamengo, valeu? Vamos lá falar um pouquinho dessas notícias de hoje. Hoje, 10h48, agora gravando esse vídeo aqui, 4/4 de 2024, né? Hoje o Flamengo se reapresenta à tarde, após folgar aí na quarta-feira. O elenco do Flamengo ontem desembarcou aqui no Rio de Janeiro por volta das 7 horas da manhã e teve ali folga dada pelo técnico Tite e se reapresenta hoje à tarde. O horário do treino está previsto aí para as 15 horas da tarde e 30 minutos. O Flamengo se reapresenta e volta os olhos agora para o final de semana, onde o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, né? No domingo às 17 horas, horário de Brasília. O Flamengo tem a vantagem porque venceu o primeiro jogo por 3-0. O técnico Tite deixou claro que não irá com time de reservas, time misto, mesmo com a vantagem do placar. Ele não pensa dessa forma, ele pensa sempre aprimorar mais o seu time, o seu elenco, e tem ali o jogo contra o Palestino na quarta-feira no Maracanã, né, pela Conmebol Libertadores. Inclusive o Flamengo já divulgou, né, os valores de ingressos, que gira em torno de R$ 80 a ali R$ 1.250, R$ 1.200. Esses são os valores aí. Claro, tem aquele desconto, né, ali para sócio torcedor, que paga um pouco mais barato. Tem ali para quem é sócio diamante, que paga o meio da meia, né? O meio da meia, é assim que se fala? Eu acho que é assim que se fala mesmo, né? Vamos lá, se o ingresso custa 100, né, a meia é 50 e o sócio torcedor vai pagar 25. Isso para sócio aí diamante, né, o nível máximo aí da categoria de sócio torcedor. Então, Flamengo aí tem 2 jogos importantes, tem no domingo contra o Nova Iguaçu, que o Flamengo já tem essa vantagem, e também aí o jogo contra o Palestino, segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo empatou o primeiro lá em Bogotá, na Colômbia, e agora tem aí o segundo jogo em casa contra o Palestino. Por falar, né, em tabela do Campeonato Brasileiro, né, a CBF divulgou, né, hoje, né, no seu site a informação aí das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E eu trouxe aqui para passar para vocês ficarem aí antenados, né? Quem quiser também ver, né, de forma ali na imagem, só seguir o nosso Instagram, @o_WilliamBrum. Tá lá tudo discriminado para vocês. Ó, a tabela ficou assim: primeira rodada, Atlético Goianiense e Flamengo às 16 horas, fora de casa esse jogo, em Goiânia. A segunda rodada, Flamengo e São Paulo no Maracanã, 21 horas e 30 minutos. A terceira rodada,
Palmeiras e Flamengo às 16 horas, fora de casa, no Allianz Parque. Flamengo e Botafogo às 11 horas da manhã, no Maracanã. Red Bull Bragantino e Flamengo em São Paulo, em Bragança Paulista, às 18 horas e 30 minutos. Flamengo e Corinthians, aqui no Maracanã, às 16 horas. Vasco e Flamengo, às 21 horas. Flamengo e Grêmio, o horário ainda não foi definido, ainda vai ser definido o jogo aqui no Maracanã. E a nona rodada, Atlético Paranaense e Flamengo, às 16 horas, em Curitiba. Então, tá aí, né, para vocês ficarem cientes, né, dessa tabela que foi divulgada aí pela CBF já, as 9 primeiras rodadas. O Flamengo tem muitos jogos aí importantes, né? Acho que essas 9 primeiras rodadas não tem nenhum time a qual a gente possa considerar aí que a gente é um jogo certo de se ganhar, né? Nem o Atlético Goianiense, porque joga, né, dentro da sua casa. A gente sabe que lá em Goiânia, né, dentro da casa do Atlético Goianiense, não é um jogo fácil, mas a gente tem aí totais condições pelo elenco que o Flamengo tem qualificado, não só por jogadores de seleção, mas também taticamente. É um time que está vindo muito bem treinado aí pelo técnico Tite, apesar de um empate na Libertadores que não pode resumir tudo que o Tite já construiu, né, dentro desse time, né, reestruturou totalmente esse time até os dias de hoje. Valeu? Vamos falar aqui sobre essa questão do Reinier, galera. Olha, a situação, né, do Reinier está muito quente, né? A gente trouxe a informação aqui que o Gustavo Henrique, dando choque, trouxe lá no seu canal a informação muito importante, né, que o Reinier estaria muito próximo de retornar ao futebol brasileiro e que o Flamengo já teria conversas avançadas com o Real Madrid, né, para repatriar o jogador. Reinier está emprestado em um clube italiano, né, e o Flamengo tem os olhos aí voltados para trazer novamente o jogador. É um dos nomes que está na lista da janela de transferência no meio do ano. As conversas estão muito avançadas. O Flamengo teria feito ali uma proposta ao Real Madrid para renovar com o jogador e o jogador vir com um empréstimo de 1 ano. E caso conquiste títulos com a camisa rubro-negra, o Flamengo pagaria uma premiação não só ao clube, mas também ao jogador. Então a informação é importantíssima, né? Porque é um jogador a qual já é um jogador identificado com o clube. O jogador torce para o Flamengo. Então é um jogador a qual é interessante para o Flamengo, porque é um jogador que a qual pode evoluir muito e maturar, né? Então o Reinier pode estar pintando no Flamengo aí no meio do ano, então vamos ficar atento. As conversas já esquentaram desde aquela vez que eu trouxe aqui a notícia, avançaram as conversas. O Flamengo ainda conversa com o Real Madrid. E isso pode pintar aí nos próximos meses aí, na próxima janela de transferência. Então vamos ficar de olho nesse nome. Galera, situação aí de Di Maria, né? Hoje o negócio parece que andou, né? Andou mais um pouquinho aí. O Flamengo agora demonstra interesse no Di Maria. Com a chegada do jogador já é aprovada pelo Tite, pela sua comissão. É um jogador a qual o Flamengo já tem o interesse, e agora o técnico Tite já deu o sinal verde aí para que Di Maria possa vir jogar no Flamengo. O Benfica tem interesse, né? Informação aí do Pedro Sepúlveda, de Portugal, o jornalista aí que cobre lá o Benfica e está também ligado nas notícias do Flamengo. O jornalista trouxe a informação que o Benfica oferece um plano de renovação para o jogador. O jogador, apesar de uma idade já um pouco avançada, é um jogador que tem um desempenho grandíssimo, é um jogador que se cuida, é um jogador
que tem uma boa performance, é um jogador muito bom em qualidade, atua pela seleção argentina, apesar da idade, é um jogador que tem um crescimento muito grande e tem lenha ainda para queimar aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Então é um jogador interessante, tanto que é interessante que o Benfica quer renovar o contrato com o atleta, né? Mas o atleta tem um interesse, né, em voltar ao futebol sul-americano. A prioridade não é o futebol brasileiro, é o Rosário Central da Argentina, é voltar para o clube que foi o seu formador, mas devido a algumas situações que acontecem lá na Argentina de ameaças à família do Di Maria, o Di Maria tem um receio muito grande em voltar para a Argentina, mas ele tem o desejo de voltar, se for para o futebol sul-americano, que seja para o Rosário Central. O Di Maria sabe do interesse do Flamengo, e não só do Flamengo, mas o Internacional também demonstra interesse no jogador. Mas a gente sabe, né? A gente tem vários pontos positivos aqui, né? Para persuadir o jogador, né? Títulos, conquista de títulos, um bom salário que o Flamengo pode oferecer ao Di Maria. Tem o Rossi aqui, que é um conhecido do Di Maria de seleção brasileira, de seleção argentina, perdão, de seleção argentina. Então isso tudo pode persuadir o jogador e os seus empresários para que ele assine com o Flamengo e não com o Internacional aqui no Brasil. Então é um jogador interessante, é um jogador a qual já é aprovado pelo Flamengo e também pela comissão técnica do Tite. Galera, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Tite reprovou um jogador. Quem é esse jogador? Santiago Ocampos. Jogador aí que poderia ganhar, né? A gente até falou sobre isso nos últimos dias devido aí à lesão do Wesley, né? O Wesley que está aí fora do Flamengo, né? Não vai poder atuar durante 2 semanas porque teve uma lesão. O Flamengo divulgou nos últimos dias essa lesão. O jogador trata essa lesão e quem poderia aí, que a gente trouxe a informação que estava sendo avaliado para ser o substituto do Wesley, era o Santiago Campos, jogador paraguaio a qual está no Flamengo, né? O jogador tem 22 anos, atuava aí pela base do Flamengo, só que como atingiu aí a idade acima dos 20 anos, não pode mais atuar, né? O Flamengo tentou até alguns empréstimos, né? Emprestar o jogador para outros clubes, mas não, surgiu outros clubes interessados no Santiago Campos, mas o Flamengo não demonstrou interesse em emprestar o jogador, né? Teve até alguns meses aí para trás, o Palmeiras monitorou o jogador, né? Porque tinha interesse nesse atleta, mas também não evoluiu as negociações. O Flamengo vetou alguns empréstimos, manteve ali o jogador, o empresário também do jogador teria ali um interesse do Volta Redonda, né? E com isso o Flamengo até pensou em emprestar, né, ao Volta Redonda, mas o empresário não gostou da ideia e o jogador foi mantido no Flamengo. Com a chegada do Tite, né, o jogador, né, não vinha sendo relacionado, até porque tinha Wesley, Mateuzinho e o Varela na posição, teve a saída do Mateuzinho, né, e agora a lesão do Wesley. O jogador subiu, fez alguns treinamentos com o elenco principal e aqui dá a entender, né, e de informações que a gente tem, é que o jogador não foi aprovado pelo técnico Tite. No dia do jogo contra o Nova Iguaçu, a gente até pensou que o jogador seria relacionado e não foi relacionado. Teve o jogo também da Libertadores, a qual o jogador poderia ter viajado, não viajou. O técnico Tite fez até uma improvisação na lateral direita dentro do jogo. Então, o jogador não vem sendo aproveitado. Então, é muito dá a entender que o técnico Tite não vai contar com esse jogador e com isso aí o Flamengo vai precisar aí, tentar olhar para o mercado para tentar negociar o atleta.
informações que chegam que o atleta até pediu aí para ser negociado. Vamos ver o que o Flamengo vai tomar de posição nos próximos dias quanto a isso. Valeu? Então ficamos por aqui. Essas são as notícias aí desta quinta-feira. Fique ligadinho aí nas nossas redes sociais. Se inscreva aí no canal, ative o sino da notificação. Deixa o like se você não deixou o like ainda. Antes de sair daqui desse vídeo, deixa o like e mesmo assim, você que está assistindo aí, compartilha também esse vídeo com mais rubro-negros. Valeu? Um grande abraço, até qualquer hora aí. 3 horas tem live, hein, galera? 3 horas tem live aqui no canal William Brum SRN.